Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente sempre e nos guie, porque aquele que Allah guia, ninguém desvia, e aquele que Allah desvia, ninguém guia. E pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos dá forças e nos alcance o mês do jejum, o mês do Ramadã, porque as recompensas e as virtudes do mês do jejum, do Ramadã, são virtudes que Allah especificou e Allah escolheu para ele entregar as recompensas por ele mesmo. Ele é o próprio que vai entregar, ou ele que se encarregou de recompensar os jejuadores. Diferente de todas as obras ou todas as adorações que Allah subhanahu wa ta'ala nos revelou ou nos pediu para que nós praticamos. Então hoje, inshallah, nós vamos conhecer juntos, através do livro Guia para o Novo Muçulmano, as virtudes do jejum. A virtude do jejum. O jejum tem muitas virtudes, as quais foram mencionadas na legislação islâmica. Dentre elas, nós vamos contar, inshallah, rapidamente, para que nós passamos para a outra aula, que é o que anula o jejum, que é uma aula muito importante de aprender, e todas as pessoas, normalmente, no mês do Ramadã, quando ele vem, ou quando está o Ramadã para chegar, aí as pessoas têm muitas dúvidas a respeito do que anula o jejum. A primeira virtude: quem jejuar durante o Ramadã com fé em Allah, cumprindo as suas ordens e praticando ações virtuosas com cuidado para ser recompensado por Allah, Allah subhanahu wa ta'ala o perdoará as faltas passadas. Assim como o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: quem jejuar durante o Ramadã com fé e devoção a Allah, o perdoará em seus pecados anteriores. Então Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que faz com devoção, aquele que faz o jejum sem ter demagogia, sem ter que quer se mostrar para as pessoas, que o jejum não tem quase muito isso, então Allah perdoa seus pecados anteriores. Então, claro que todas as obras que nós devemos fazer, ou todas as adorações que nós devemos fazer perante Allah subhanahu wa ta'ala, sempre nós devemos procurar intencionar e direcionar essas obras somente para Ele, e não para fazer demonstrações para as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: você viu aquele que faz da religião uma mentira? Olha, tipo, Deus está dizendo: viu aquele que faz da religião uma mentira? Então, e num dos versículos, para não prolongar o assunto aqui, num dos versículos, aquele que pratica a demonstração, a demagogia e proíbe o bem. Então, aquele que faz a oração com má vontade. São os significados dos versículos do Alcorão, da Surata Al-Ma'un. Então, aquele que quer ler a surata vai entender melhor. Então, as obras devem ser direcionadas para Allah subhanahu wa ta'ala, não para fazer demonstrações para as pessoas. O jejuador, a segunda virtude, o jejuador sentirá felicidade pela recompensa e graça no momento de seu encontro com Allah. Por razão de seu jejum, o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: o jejuador possui duas felicidades. Uma no momento de romper o jejum e outra quando se encontra com seu Senhor. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está prometendo, como se diz em árabe, o sadiq al-masduq. Sadiq al-masduq, sempre quando a gente relata um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente diz o sadiq al-masduq. Ele é o verdadeiro que Allah disse que ele só fala a verdade. Deus disse que ele só fala a verdade, porque ele é uma revelação revelada. Então Deus que revela o que ele deve falar. Então ele está prometendo, o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah sejam com ele, disse que aquele que faz o jejum
ele tem duas felicidades. Uma na hora de sentar com seus amigos para quebrar o jejum, com a sua família, com a sociedade, com os muçulmanos, que é um encontro que todos os muçulmanos gostam de estar junto naquela hora. Então é um encontro de felicidade, todo mundo senta para se alimentar, quebrar o jejum, suplicar para Deus. Um momento que Deus aceita as súplicas. Não vou deixar de mencionar isso aqui para vocês. Um dos grandes momentos que Deus aceita a sua súplica, na hora que você estiver quebrando o jejum. Claro, se praticar aquele jejum direcionado para Deus, Deus aceita a sua súplica. Tudo que você pede para Deus, que Deus dá a vitória para os muçulmanos, que Deus cure os enfermos, as pessoas que têm doenças, as pessoas que têm dívidas, as pessoas que têm problemas, as pessoas que têm qualquer dificuldade. Então pede que Allah oriente eles, que ajude eles naquele momento. É importante. No Ramadã, as portas do céu estão abertas e principalmente, especificamente na hora de quebrar o jejum. Então é uma felicidade. O profeta disse que nesse momento que as pessoas estão quebrando o jejum juntos. E a outra felicidade maior, quando encontrar com seu Senhor, encontrar com Deus. Porque quando você ver o tamanho da recompensa pelo jejum, então essa é a maior felicidade que você terá no dia do juízo final. Essa é a segunda virtude do jejum. A terceira, no paraíso há uma porta chamada Bab Rayyan, quer dizer, a porta da Rayyan. O nome da porta é Rayyan. Cabe aqui a gente entender que Deus, ao que seja mencionar para vocês, Deus criou o inferno e Deus criou o paraíso. Na cultura do Ocidente, sempre não mencionam que Deus fala o céu e o inferno, quer dizer, embaixo. Isso na cultura do Ocidente. Mas Deus criou o paraíso e o inferno. O paraíso, claro, como Deus criou o universo. Deus criou a terra, Deus criou o sol, Deus criou a lua, as estrelas. Então o universo é muito maior que nós imaginamos. Então Deus criou o paraíso, é o lugar que todos os crentes, todas as pessoas que praticam, os servos de Deus, praticam as obras e as adorações que Deus ordenou, cumprem tudo que Deus mandou, aí Deus recompensa eles pelo paraíso, com a sua misericórdia. Deus recompensa com a sua misericórdia o paraíso, que vão para um lugar chamado paraíso, que tem muitos versículos do Alcorão mencionando como é o paraíso. Não cabe aqui a gente dizer como é o paraíso. E aqueles que não obedecem, aqueles que desobedecem, e aqueles que não têm nenhum link, nenhuma ligação com as obras de Deus, eles têm um inferno, que vão lá. E os dois destinos são eternos, que é a chamada vida eterna. Então, os dois são eternos e são as recompensas das nossas obras, e nós teremos esse resultado, aquele resultado, somente com a misericórdia de Deus. Então, cabe dizer que esses dois lugares são a vida eterna que nós esperamos, a vida verdadeira, que Deus mencionou para que nós tenhamos como resultado das nossas obras aqui na terra. Então, pela misericórdia de Deus, o paraíso tem 8 portas. 8 portas. E pela misericórdia de Deus também, o inferno tem 7 portas. Uma dessas portas do paraíso, quando a gente fala paraíso, já diz o que é. Uma dessas portas do paraíso chamada Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, ela foi criada por Deus para os jejuadores, para aqueles que praticam essa adoração, o terceiro pilar do Islã. Então, é essa porta chamada Ar-Rayyan. Allah especificou para os jejuadores.
Vamos ler. Pela qual apenas os jejuadores entrarão. O mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah esteja com ele, disse: certamente no paraíso há uma porta chamada Ar-Rayyan, e por ela entrarão os jejuadores do dia de juízo final. Ninguém mais entrará por ela. Allah chama: onde estão os jejuadores? Allah chama: onde estão os jejuadores para entrar nessa porta? Então levantar-se, quer dizer, para eles levantar, e não entrará ninguém além deles. Deus proclama e chama que ninguém pode entrar. Aqueles que fazem jejum não podem entrar nessa porta Ar-Rayyan. Quando eles passarem por ela, então ela se fechará e ninguém mais entrará por ela. Então, um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso quer dizer que essa porta foi criada somente para os jejuadores. O quarto, a quarta virtude. Allah atribuiu a recompensa e o motivo da ação do jejum para si mesmo. Bem-aventurado seja aquele a quem Allah prometeu a recompensa de sua obra, pois ele é o generoso, o magnânimo e misericordioso. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, disse: todas as obras do filho do Adão, são para ele, com exceção do jejum, que é só para mim, e eu sou quem recompensa por ele. Então, outro dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostra a virtude do jejum, que Allah subhanahu wa ta'ala especificou ao escolher a recompensa do jejum para ele mesmo. Todas as outras obras, orações, o zakat, quer dizer, a doação obrigatória, anual, a peregrinação, tudo para ele mesmo, exceto o jejum, Allah escolheu. E quando Deus escolhe uma recompensa, essa recompensa será muito grande. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente sempre e ajude a gente a alcançar o Ramadã. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما